Você está morrendo. Agora. Neste exato segundo, uma parte da sua vida foi jogada no lixo e ela jamais vai voltar. A maioria das pessoas trata o hoje como uma sala de espera, um rascunho para um futuro que nunca chega. O erro? Achar que a vida é uma linha longa. 2000 anos atrás, em Roma, um homem percebeu que a nossa existência não é medida em anos, é medida em perdas silenciosas. Sêneca previu o seu maior fracasso. Você gasta 90% do seu tempo esperando o momento de finalmente começar a viver. Mas enquanto você planeja a felicidade para a próxima segunda-feira, a vida acaba. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que o seu cérebro te engana para você jogar décadas fora. E o pior, você nem vai perceber quando a porta fechar. Existe uma armadilha histórica que mantém você escravo do depois. Se você não entender isso hoje, o seu próximo grande plano vai ser apenas o seu último arrependimento. A vida não tem botão de pausa e o cronômetro já está correndo. Existe uma promessa silenciosa que acompanha muita gente durante a vida inteira. A promessa de que o melhor ainda vai começar. Não aquela esperança saudável que faz alguém seguir em frente. Estou falando de algo mais perigoso, a crença de que a vida real está sempre alguns passos adiante. Ela aparece cedo. Quando somos jovens, acreditamos que tudo vai começar quando finalmente crescermos. Observamos os adultos e imaginamos que existe algum ponto de chegada onde as dúvidas desaparecem e tudo faz sentido. Então, crescemos. E a promessa muda de roupa. Agora a vida vai começar quando conseguirmos aquele emprego, quando terminarmos os estudos, quando tivermos mais dinheiro, quando comprarmos alguma coisa, quando resolvermos um problema que parece urgente demais para permitir qualquer felicidade antes disso. O curioso é que esse momento nunca chega, porque toda vez que uma meta é alcançada, uma nova condição ocupa o lugar da anterior. A mente cria outra linha de chegada, outro requisito, outro motivo para adiar a própria existência. E quase ninguém percebe que está fazendo isso. Pelo contrário, muitas vezes isso parece maturidade, parece responsabilidade, parece planejamento. Mas existe uma diferença enorme entre construir o futuro e morar nele. Construir o futuro exige alguns minutos do seu dia. Morar nele exige entregar o dia inteiro. Planejar a aposentadoria é uma planilha. Sofrer por ela é ignorar o gosto do jantar. É por isso que tantas pessoas passam anos repetindo a mesma frase com palavras diferentes. Quando essa fase passar, quando as coisas melhorarem, quando eu tiver mais tempo, quando o próximo ano chegar. A vida vira uma sequência infinita de esperas, e o problema não é apenas o tempo perdido, é o que acontece com o presente enquanto isso, porque os dias comuns começam a parecer irrelevantes. Uma segunda-feira se torna apenas um obstáculo até sexta. Um mês inteiro vira apenas uma ponte para as férias. Um ano passa a existir apenas como preparação para o próximo. Sem perceber, começamos a tratar os dias como se fossem descartáveis, como se fossem rascunhos, como se a versão definitiva da vida ainda estivesse para ser entregue. Mas ninguém recebe uma versão definitiva. É isso que torna essa armadilha tão cruel. Os dias que você chama de comuns são exatamente os mesmos dias que mais tarde serão chamados de vida. A terça-feira que parece sem importância. O café tomado com pressa. A conversa interrompida porque você estava pensando no amanhã. A caminhada feita no piloto automático. Tudo isso parece pequeno quando está acontecendo. Só ganha valor quando desaparece. E talvez seja por isso que tantas pessoas olham para trás com uma sensação difícil de explicar. Não porque viveram tragédias, não porque fracassaram,
mas porque tem a impressão de que uma parte enorme da vida passou rápido demais. Na maioria das vezes, ela não passou rápido. Ela apenas passou despercebida, porque a atenção estava sempre apontada para algum futuro que prometia finalmente começar. Se essas reflexões fazem sentido para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, mais pessoas podem encontrar esse tipo de conversa. Existe uma razão pela qual essa armadilha é tão difícil de perceber. Ela não parece uma armadilha. Parece só a maneira normal de tocar o barco. Desde cedo aprendemos a fatiar os dias em duas categorias: os dias importantes e os dias comuns. Os importantes ganham troféu, uma formatura, um casamento, uma promoção. Aquela viagem paga em 12 vezes. Já os dias comuns parecem só preenchimento, espaço vazio. Eles passam sem deixar rastro. A gente acorda, bate o ponto, apaga incêndios de outras pessoas, engole sapos no escritório, volta para casa, capota e repete a dose. É por isso que tanta gente sente que a vida de verdade só acontece aos sábados ou nas férias, como se a existência fosse um punhado de momentos especiais e o resto fosse só o sacrifício para chegar lá. Mas olha para trás com honestidade. O grosso da sua vida não rolou em dias de gala. Aconteceu na terça-feira à tarde. As coisas que realmente te moldaram nasceram no tédio. Uma amizade que começou numa conversa de elevador. Uma decisão que mudou tudo depois de um papo de corredor. Uma escolha pequena que virou uma avalanche anos depois. Nada disso parecia histórico na hora. Parecia só mais um dia qualquer. E esse é o ponto que quase ninguém saca. A vida não avisa quando está acontecendo. Não tem trilha sonora de cinema. Não soa um alarme dizendo: presta atenção, isso aqui é importante. Enquanto você vive, tudo parece banal. Só depois o quebra-cabeça faz sentido. Só depois você entende que aquela fase comum era o coração da sua história. O problema é que nossa cabeça nunca está onde os pés pisam. Estamos ocupados esperando o próximo grande evento, o próximo pico de dopamina. Algo que finalmente nos dê permissão para ser feliz. E nessa espera, o hoje vai para o lixo. O café vira só cafeína para aguentar o tranco. O trajeto para o trabalho vira tempo perdido. O jantar vira só o ato de mastigar olhando para o celular. A gente para de experimentar os momentos e começa a só atravessar os dias, como quem corre por uma cidade inteira sem levantar os olhos. Você chega ao destino, mas não viu nada pelo caminho. Raramente lembramos dos dias que planejamos viver. Lembramos dos dias que vivemos sem perceber. Uma tarde jogada fora. Uma risada que doeu a barriga. Alguém que já partiu, mas que naquele dia estava ali, do seu lado. Um momento que era comum demais para ser valorizado, até que deixou de existir. Fica a pergunta: se o grosso da vida é feito de dias comuns, por que a gente trata eles como sucata? Talvez porque compramos a mentira de que o valor do dia depende do que ele te entrega, quando, na verdade, o valor está no fato de que ele nunca mais vai se repetir. Nenhuma terça-feira volta. Nenhuma manhã tem replay. Não existe segunda edição de um dia comum. Mas a gente continua agindo como se tivesse um estoque infinito de amanhãs guardado na gaveta. Ninguém acorda numa segunda-feira e decide desperdiçar 10 anos da própria vida. É justamente por isso que a armadilha funciona, porque ela não acontece de uma vez. Acontece em prestações. Um dia aqui, outro ali, uma pequena renúncia que parece inofensiva, um adiamento que parece razoável, uma desculpa que parece madura. E quando você junta tudo isso, descobre que passou anos vivendo no modo espera. Pensa em quantas vezes você acreditou que estava apenas atravessando uma fase. Preciso resolver isso primeiro.
organizar a vida. Só preciso ganhar um pouco mais e finalmente sair dessa situação. A promessa era sempre a mesma. Depois disso, eu começo a viver. Mas existe uma crueldade escondida nessa lógica, porque a vida não fica parada enquanto você resolve as pendências. Ela continua correndo. Os aniversários continuam chegando. As pessoas continuam mudando. Os pais continuam envelhecendo. Os filhos continuam crescendo. Os amigos continuam seguindo caminhos diferentes. E você continua acreditando que ainda haverá tempo para prestar atenção em tudo isso mais tarde. Só que o mais tarde tem um hábito curioso. Ele vive se afastando. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge alguns passos para frente. E então acontece algo que muita gente conhece. Você olha uma foto antiga, escuta uma música que não ouvia há anos, encontra uma mensagem esquecida e sente um choque difícil de explicar. Porque, de repente, percebe que aquela época que parecia temporária virou passado. Aquela fase que você estava apenas tentando atravessar virou memória. Aqueles dias que pareciam comuns desapareceram para sempre. Talvez seja por isso que tantas pessoas se assustam quando dizem frases como "nem vi o tempo passar". Parece que foi ontem. Onde foram parar esses anos? Na maioria das vezes, o tempo não acelerou. O que aconteceu foi outra coisa. A atenção estava ocupada demais olhando para a frente. E ninguém consegue enxergar a própria vida quando passa o tempo inteiro tentando chegar à próxima versão dela. Existe uma ironia nisso. Passamos anos esperando o momento em que finalmente vamos relaxar e aproveitar. Mas quando esse momento chega, já estamos treinados para procurar a próxima preocupação, o próximo objetivo, o próximo problema para resolver, a próxima condição para sermos felizes. É como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Porque o hábito de adiar a vida não desaparece sozinho. Ele cresce, ele se fortalece, ele se torna a forma padrão de enxergar o mundo. Até que um dia surge uma pergunta desconfortável. E se o problema não for a falta de tempo? E se o problema for a quantidade de vida que estamos sacrificando em troca de um futuro que nunca para de se mover? Talvez seja por isso que algumas pessoas chegam a um determinado ponto da vida sentindo um vazio estranho. Elas alcançaram várias metas, resolveram inúmeros problemas, cumpriram obrigações, mas ainda têm a sensação de que perderam alguma coisa pelo caminho. E talvez tenham perdido mesmo, não anos inteiros. Isso seria fácil de perceber. O que se perde são fragmentos, manhãs, conversas, pequenos momentos, dias que pareciam comuns demais para merecer atenção, dias que, juntos, formavam a própria vida. Você não percebe quando as coisas terminam. Esse é o problema. Os grandes finais são fáceis. Uma despedida, um funeral, o fim do namoro, uma mudança de cidade. Esses momentos gritam, eles obrigam você a prestar atenção. O perigo são os outros, os finais silenciosos, os que passam sem cerimônia, sem anúncio, sem encerramento. As coisas importantes da vida raramente terminam de uma vez. Elas terminam pela última vez. E você não percebe que era a despedida. A última vez que você brincou na rua, sem olhar o relógio. A última vez que entrou no quarto dos seus pais e encontrou os dois mais jovens do que você é hoje. A última viagem em família, antes de cada um seguir seu rumo. A última conversa com quem você achou que estaria lá para sempre. Na hora, tudo parece comum, banal. Não existe uma voz avisando: preste atenção, isso não volta mais. Então seguimos em frente, distraídos, preocupados com o boleto, com a próxima conta, com o próximo problema. Para tudo,
Me responde com sinceridade. Qual foi a última coisa que você perdeu hoje, enquanto olhava para o celular? Um olhar? Um gesto? Um fim silencioso que passou batido enquanto você arrastava a tela? A vida fecha portas silenciosamente atrás de você. Talvez por isso a memória tenha esse poder estranho. Anos depois, uma música toca. Um cheiro surge do nada. Uma foto aparece na tela. Por alguns segundos, você volta para um tempo que nem sabia que sentia falta. Não porque aquele momento fosse extraordinário, mas porque agora você sabe. Ele acabou. O valor das coisas não está nelas. Está na impossibilidade de retorno. Um pôr do sol não vale porque é bonito. Vale porque aquele pôr do sol específico nunca mais vai acontecer. Uma conversa não vale pelo que foi dito. Vale porque aquela versão das pessoas envolvidas deixou de existir no instante seguinte. Tudo muda. Tudo segue. Tudo envelhece. Inclusive você. Os dias comuns merecem atenção porque carregam finais escondidos. O último colo que um filho pede. O último telefonema de um amigo sem motivo. A última vez que você entra em um lugar que frequenta há anos sem imaginar que nunca mais voltará. Nada disso parece importante quando acontece. Mas basta o tempo passar para o valor aparecer. A gente acredita que terá outra oportunidade, outro encontro, outro ano. Muitas vezes temos, mas nem sempre. Essa incerteza transforma o dia comum em algo muito maior. Cada noite fecha uma porta que não será aberta da mesma forma amanhã. Enquanto você espera pelos grandes começos, os pequenos finais continuam acontecendo ao seu redor. Discretos, invisíveis, constantes. O problema nunca foi o tempo passar. O problema é que você só percebe o valor de um momento depois que ele já virou lembrança. Existe um filósofo romano que entendeu isso há 2000 anos. E o que ele disse é desconfortável. Uma ideia tão simples que muita gente passa por ela sem perceber a profundidade. Sêneca escreveu: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. À primeira vista, parece apenas uma frase bonita, mais uma reflexão sobre aproveitar o presente. Mas não é isso que ele estava dizendo. A ideia é muito mais bruta. Sêneca não estava falando sobre o futuro. Estava falando sobre a forma como você trata os seus dias. A maioria das pessoas enxerga a vida como uma linha longa. Anos, décadas, grandes fases, grandes objetivos. Mas a vida nunca acontece em blocos de 10 anos. Ela acontece hoje, sempre hoje. Você nunca viveu uma década. Você viveu dias. Nunca experimentou 5 anos de uma vez. Experimentou manhãs, tardes, noites, uma de cada vez. E o erro mora justamente aí. Passamos tanto tempo pensando na vida inteira que esquecemos da única parte dela que realmente podemos tocar: o dia diante de nós. É por isso que tantas pessoas chegam ao fim de uma fase e sentem que ela passou rápido demais. Estavam ocupadas administrando os próximos anos. Deixaram escapar os dias que formavam esses anos. Sêneca enxergava algo diferente. Ele entendia que cada dia carrega dentro de si uma versão completa da vida. Existe um começo, um meio, um fim. Existe a oportunidade de pensar melhor, de agir melhor, de amar melhor, de prestar atenção. E quando um dia termina, aquela oportunidade específica some. Não de forma dramática, mas desaparece. Da mesma forma que desaparecem as conversas não ditas, os abraços adiados, os momentos ignorados. A frase de Sêneca é difícil de aceitar porque remove uma ilusão confortável. A ilusão de que ainda existe muito tempo. A ilusão de que a vida verdadeira começará mais tarde. A ilusão de que os dias de hoje são apenas preparação para algo maior. E se ele estiver certo? E se cada dia
realmente for uma pequena vida, então aquela terça-feira comum não era um intervalo, era a própria vida. Aquela manhã corrida não era um detalhe, era a própria vida. Aquele jantar simples, aquela conversa rápida, aquele caminho repetido. Tudo isso é o que você chama de vida. Ela nunca esteve escondida no próximo ano. Nunca esteve esperando na próxima fase ou atrás de alguma conquista futura. Ela sempre esteve onde você menos procurava, nos dias que chamava de normais, nos momentos que chamava de comuns, nas horas que acreditava poder desperdiçar. É isso que Sêneca ensina. Não que a vida seja curta, mas que ela desaparece sempre do mesmo jeito, um dia de cada vez. Talvez o maior perigo não seja acordar com o corpo velho e perceber que não viveu. Talvez o maior perigo seja descobrir que ela esteve acontecendo o tempo inteiro enquanto você esperava o próximo começo, o próximo ano, a próxima fase, a próxima versão de si mesmo. Mas a vida nunca chegou nesses lugares. Ela estava naquela terça-feira comum, na conversa que parecia sem importância, no jantar apressado, na manhã que você jurou que lembraria depois. Cada noite encerra uma pequena vida que nunca volta. E amanhã, quando um novo dia começar, você terá outra. A questão é simples. Você vai viver hoje ou vai continuar esperando